Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Moderna 2, do primeiro semestre do ano de 2021. O tema da aula de hoje é o núcleo atômico. Nós vimos até agora no curso o modelo atômico que resulta da equação de Schrödinger. Nós iniciamos com o modelo para o átomo de hidrogênio, que foi resolvido com a equação de Schrödinger, portanto, conceitualmente foi imposto o caráter ondulatório do elétron submetido ao potencial coulombiano do núcleo. Também foi imposto o princípio da incerteza, isso porque ambos os conceitos estão embutidos na equação de Schrödinger. Matematicamente, nós utilizamos a técnica de separação de variáveis para resolver a parte angular e a parte radial separadamente, e obtivemos as funções de onda dos vários estados quânticos possíveis. Nós demos prosseguimento ao curso, vendo os átomos multieletrônicos, descobrimos o conceito de spin, aprendemos sobre indistinguibilidade quântica e usamos o princípio da exclusão como um quesito para fazer a população dos estados quânticos em átomos multieletrônicos. Nós vimos conceitualmente como funciona o método de Hartree-Fock, que é uma forma interativa de calcular as funções de onda, as energias dos estados, colocando elétron por elétron dentro do potencial e atualizando o potencial de acordo com a influência dos elétrons. E entramos então numa nova fase do curso, onde o conceito do modelo atômico que foi obtido foi usado como ponto de partida para a gente adentrar na física contemporânea. Né? Foi dito em algum momento do curso que a gente estudaria a interação entre os átomos, formando moléculas e materiais. Nós fizemos isso estudando as ligações moleculares e também a teoria de bandas. E agora nós vamos entrar na próxima fase, que é tentar explicar a formação e os constituintes do núcleo. Então, na aula de hoje, nós vamos ter uma breve introdução, onde nós vamos tentar entender como a gente pode interagir com o núcleo para ver quais são as suas propriedades e quais são as suas estruturas internas. E vamos ver como se faz para usar íons energéticos e elétrons para explorar o potencial do núcleo e também um pouquinho sobre reações nucleares e energia de ligação. E vamos terminar com o modelo da gota líquida. Eu vou começar com uma analogia bastante pobre, mas útil para a gente entender como é que a gente faz um modelo do núcleo. O ser humano ele contempla a natureza utilizando seus 5 sentidos. A visão é certamente o sentido que tem o maior poder de fixação no nosso cérebro. Né? E a gente utiliza o olho, mas a gente não se dá muito conta de como ele é complexo. Né? Basicamente, quando a gente contempla uma obra de arte, por exemplo, o que a gente tem no olho é um registro da imagem refletida pela obra. E essa imagem que a gente observa daquela obra, ela tem relação com o espectro de radiação que incide sobre ela. Né? Porque quando a gente, por exemplo, observa com uma fonte que emite todo o espectro visível, a gente obtém uma impressão no fundo dos nossos olhos de uma obra de arte com as suas cores e da forma como o autor a pintou. No entanto, se a gente restringe o espectro de radiação que incide sobre a obra, a gente observa detalhes muito particulares daquela obra e que não são necessariamente aqueles que o autor imaginou que você deveria ter como experiência ao observar aquela obra. Mas traz alguma informação a respeito de como o autor escolheu a sua paleta de cores, etc.
né? Então, restringindo o espectro, a gente consegue mesmo assim utilizar o olho e fazer algum registro daquela obra de arte, entender algum aspecto específico daquela obra de arte. A gente consegue restringir qual é o nosso foco de observação ali. A gente também pode pensar numa outra forma, que é usar uma outra fonte de radiação que não é necessariamente aquela que os nossos olhos conseguem enxergar, né? Por exemplo, uma fonte de radiação no infravermelho, se a gente utilizar um equipamento adequado, a gente consegue ter um registro da imagem daquela obra de arte convertida para um comprimento de onda onde os nossos olhos conseguem enxergar e assim ter algum registro, alguma informação adicional daquela obra de arte. Então, nós temos uma fonte de radiação que não é compatível com os nossos olhos, nós usamos um equipamento para codificar essa informação para uma coisa que a gente consiga conceber, né? A mesma coisa ocorre se a gente usar o ultravioleta. Enquanto no infravermelho a gente obtém algumas informações a respeito do processo de rascunho da obra, etc., com o ultravioleta a gente obtém outras informações, como por exemplo restauros, mais ligadas às propriedades químicas das tintas, né? Então, eu estou usando essa analogia porque aqui a gente muda o espectro de radiação, muda a decodificação da imagem e obtém informações diferentes a respeito da mesma obra, do mesmo conceito, né? Então, para se estudar física nuclear, a gente tem que utilizar uma sonda adequada, né? Que nesse caso da obra de arte a sonda seria a radiação incidente, e também a gente tem que usar o codificador adequado para que a gente consiga entender a estrutura do núcleo. Então, a pergunta seria: qual é a ferramenta adequada para se estudar o núcleo, né? Quem é a sonda mais adequada e quem é o codificador mais adequado? Será que são os fótons? Por exemplo, aqui eu mostro um gráfico de seção de choque de interação de um fóton com um átomo de chumbo, né? Em cada cor decodificada nesse gráfico, a gente vê a contribuição de um efeito diferente. A gente vê, por exemplo, em azul, a contribuição do espalhamento Thomson, que é o espalhamento coerente, que é quando o fóton interage com o átomo inteiro. Em verde, a gente vê a contribuição do efeito fotoelétrico. Então, cada um daqueles dentezinhos aparece justamente porque o fóton está interagindo com camadas diferentes da eletrosfera do chumbo. Em laranja, a gente vê a contribuição do espalhamento Compton. E em rosa, a gente vê a contribuição da produção de pares. De todos esses processos, os 3 primeiros são efeitos de interação do fóton com a eletrosfera. O único que tem interação do fóton com o núcleo é o rosa, que é a produção de pares. No entanto, mesmo esse efeito, quando a gente analisa ele do ponto de vista formal, a gente vê que o núcleo só participa desse processo como uma forma de conservar a energia e o momento. Na verdade, o fóton está convertendo energia em pares de partículas. Apenas 23 eletronvolts de um fóton de 3 MeVs são transferidos para um núcleo de chumbo, por exemplo, né? Então, a interação entre o fóton e o núcleo ela é muito pobre em informação a respeito da sua constituição e da sua estrutura interna. É claro que poderíamos usar fótons de mais alta energia, mas existem
formas mais eficientes de se estudar o núcleo e a sua estrutura interna. Como, por exemplo, mostrou o trabalho de Rutherford, Geiger e Marsden para se estabelecer um modelo planetário para os átomos. Nesse experimento eles utilizaram partículas alfa e foi o experimento que foi analisado por Rutherford que mais ou menos iniciou o modelo atômico como nós concebemos hoje. Uma coisa importante a se atentar aqui é para o fato de que Rutherford ele analisou os experimentos que foram realizados por Geiger e por Marsden, e o experimento foi realizado utilizando-se uma fonte radioativa, alfa emissora, uma fonte radioativa que emitia partículas alfa. A fonte radioativa emite partículas em energias muito bem definidas. E isso era uma limitação para o trabalho, porque apenas uma energia era analisada. Era possível se atenuar a energia dessas partículas alfa com perda de definição dessa energia, mas era certamente uma limitação para o experimento. Depois desses resultados importantes, é que se começou a busca por formas eficientes de se produzir um feixe de partículas carregadas que tivesse energia suficiente para se interagir com os núcleos atômicos. O primeiro acelerador de partículas a atingir esse objetivo foi um acelerador baseado no multiplicador de tensão do tipo Crocroft-Walton. Esse multiplicador de tensão recebe esse nome devido aos dois cientistas que desenvolveram esse acelerador, o Crocroft e o Walton. E esse primeiro acelerador foi utilizado para se executar a primeira reação nuclear produzida artificialmente, que foi a quebra de um núcleo de um átomo de lítio, utilizando um feixe de prótons, em 2 átomos de hélio. Depois disso, se deu início a uma série de novos desenvolvimentos, aceleradores com energia cada vez mais alta, para se estudar a constituição do núcleo. No IFUSP, nós temos 3 aceleradores de partícula fazendo pesquisa. O LAMF é um deles, que gera feixe de íons de baixa energia. O Peletron, que gera feixe de íons de média energia. E o Microtron, que gera feixe de elétrons de baixa e média energia. Cada um no seu range de energia atua em pesquisas de física nuclear e física atômica pertinentes à energia do acelerador em questão. E para a gente entender como se usa um acelerador de partículas para estudar o núcleo, nós vamos rever qual foi a interpretação do Rutherford para o experimento Geiger-Marsden. Nós já vimos essa demonstração em Física Moderna 1, quando nós vimos o modelo atômico, mas eu vou repetir a demonstração aqui e no final nós vamos interpretar os resultados com outro enfoque. Basicamente, o que o Geiger e o Marsden fizeram foi incidir um feixe de partículas carregadas em um alvo e analisar o padrão de espalhamento das partículas desse feixe. Por espalhamento, a gente entende que a partícula vem incidir no alvo com a velocidade apontando numa determinada direção e ela é desviada de um ângulo θ dada a colisão com os átomos do alvo. No experimento original, Geiger e o Marsden puseram uma tela fluorescente aqui em volta para conseguir medir o número de partículas que eram espalhadas em função do ângulo. Hoje, nós fazemos esse experimento de uma outra forma. Nós utilizamos um detetor de partículas que consegue captar um número muito mais baixo de partículas do que uma tela fluorescente, e além disso a gente consegue com o detetor medir a energia da partícula espalhada.
Mas um conceito importante aqui é o conceito de seção de choque. É denotado na literatura como d sigma de ômega. Seção de choque, esse termo é para seção de choque diferencial. A seção de choque é o sigma. E ômega é o chamado ângulo sólido do detector, que é a área sensível do detector dividido pela distância ao quadrado do alvo. Então a seção de choque ela é definida experimentalmente como sendo ND, onde ND é o número de partículas detectadas no detetor, dividido por NP, que é o número de partículas de projétil, ou seja, o número de partículas do feixe, vezes A, que é a área do alvo, que é iluminada pelo feixe, dividido por NA. NA é o número de alvos espalhadores contidos, né, os números de núcleos espalhadores contidos no alvo, e tudo isso vezes 1 sobre ômega. Nós temos que estar atentos para o fato de que o feixe ele tem um tamanho físico, né? Ele não é um ponto, são várias partículas, definindo uma seção transversal, e essa seção transversal ilumina o alvo, e é essa área de iluminação que entra aqui nesse cálculo. E nós temos que lembrar também que o alvo é constituído por átomos, né, e em sua maioria, a maioria do seu volume é constituído pelas eletrosferas. Então, os projéteis do feixe vão passar através dessas eletrosferas, vão interagir com os núcleos e vão ser repelidos para serem desviados em um ângulo θ. Nós vamos fazer uma suposição inicial aqui que o núcleo do átomo do alvo é muito mais pesado do que o íon ou a partícula do feixe. Né? Isso vai simplificar um pouco as nossas contas, porque nessa situação o cálculo no referencial do centro de massa bate com o cálculo no referencial do laboratório. Nossa demonstração começa pela análise do espalhamento por uma força central. Uma força central é uma força desse tipo aqui. Ela cai com o inverso do quadrado da distância e aponta na direção do versor R, que está na mesma direção da linha que une as duas partículas. Uma força como essa tem um potencial dado por V de R igual menos K sobre R. Esse espalhamento por uma força central ele tem a propriedade de ter uma trajetória, de impor uma trajetória hiperbólica para a partícula incidente, caso a constante K seja maior do que zero, que corresponde a uma força repulsiva. Ou uma trajetória fechada, elíptica, quando essa constante K é menor do que zero e a energia mecânica total também é menor do que zero. Uma coisa que é importante olhar aqui é o referencial adotado, o sistema de coordenadas. Ele é meio complicado, mas ele vai ajudar bastante nas contas mais para frente. Primeiro, a gente define a coordenada R, que é dada pelo módulo do vetor que une as duas partículas. Né? Então aqui tem o vetor R representando a posição da partícula quando ela estiver nessa posição aqui, dessa bolinha preta. Né? Então a coordenada R é o módulo desse vetor. A segunda coordenada desse sistema de referência é a coordenada φ, que ela é medida, é um ângulo medido a partir deste eixo, que é o eixo de simetria da trajetória. Então, a trajetória é uma trajetória hiperbólica e ela tem um eixo de simetria. Né? A trajetória para a esquerda desse eixo é igual à trajetória para a direita desse eixo. Então, a coordenada da partícula é uma coordenada cilíndrica, mas é uma coordenada um pouco diferente aqui, porque esse eixo, onde a gente começa a contar a coordenada φ, ele está inclinado aqui nessa direção. Veja que
esse eixo define que a direção do φ positivo é aqui para a esquerda, né? Desculpe, do φ negativo é aqui para a esquerda e do φ positivo é aqui para a direita, né? Então a partícula vai ser referenciada nesse sistema de coordenadas, dada pela coordenada r e pela coordenada φ. O nosso objetivo aqui é calcular o impulso. O impulso é dado por ΔP, né? Lembrando que a força é a derivada do momento em função do tempo, o ΔP vai ser a integral da força no tempo. Aqui o tempo considerado é o tempo inicial, onde a partícula está muito longe, até o tempo final, que é a partícula já interagiu, já foi embora e já está lá longe de novo. Então o ΔP, sendo a integral temporal da força, pelo fato da força ser conservativa, é só a projeção na coordenada φ é que importa. Então a gente pega F vezes cosseno de φ dt. Colocando aqui F a força a força de Coulomb, a gente tem que o ΔP é aqui uma constante vezes a integral de 1 sobre R2 vezes cosseno de φ dt. Veja que tanto o R quanto o φ dependem de t. Então a gente precisa resolver essa dependência antes de fazer essa integral. Outra condição importante que a gente tem que impor é a conservação do momento angular. Como é uma força conservativa, o momento angular se conserva. O momento angular é dado pelo produto vetorial do vetor r, que é o vetor posição, com o vetor momento. O vetor momento é dado por m vezes v, então o momento angular é m vezes o produto vetorial entre r e v. Nesse sistema de coordenadas, o vetor velocidade pode ser dado por dr dt vezes o versor r, mais r vezes dφ dt vezes o vetor φ. O versor φ, aliás. Se a gente lembrar que o vetor r é paralelo ao versor r, esse produto vetorial aqui é nulo. Então a gente pode descartar ele e ficar só com esse segundo aqui, né? Com um rearranjo a gente chega aqui, o momento angular é mr² vezes dφ dt vezes o produto vetorial entre r versor e φ versor. Então o módulo do produto, o módulo desse momento angular é mr² vezes dφ dt. Aí entra essa variável b aqui, que é o parâmetro de impacto. Se a gente pegar o vetor velocidade inicial da partícula incidente e projetar essa direção até o infinito, nessa linha pontilhada, o parâmetro de impacto é dado pela distância entre essas duas retas paralelas aqui, né? A linha definida pelo versor, pelo vetor velocidade, e a linha paralela a ela que passa pelo núcleo espalhador. Olhando esse parâmetro de impacto, ele é importante porque ele define o momento angular inicial. O momento angular inicial vai ser m vezes v0 vezes o parâmetro de impacto. Juntando essas duas expressões, a gente chega a essa relação entre dt sobre R2, que vai ser igual a dφ sobre V0b. Isso aqui é uma expressão importante justamente porque é o parâmetro que falta a gente determinar dentro dessa integral aqui, ó. Então a gente pode fazer essa mudança de variável, dt sobre R2, do que a gente obteve com a conservação do momento angular. Então a gente chega que o impulso vai ser uma constante vezes a integral de dφ sobre V0 vezes o parâmetro de impacto, tudo isso vezes dφ. Se você olhar bem, o V0 vezes o parâmetro de impacto são constantes, eles podem sair de dentro da integral, então o impulso vai se resumir a uma constante vezes a integral de cosseno de φ dφ, que é simples, dentro do intervalo
do φ no infinito, aqui na distância infinita antes da incidência, até o φ na distância infinita depois da incidência. A parte difícil de realizar essa integral não é exatamente a função que está aqui dentro para integrar, mas é determinar quem é o φ de cada extremidade. A rigor, o φ inicial seria esse ângulo aqui. E o φ final seria este ângulo aqui. No entanto, nós vamos fazer uma aproximação aqui. Uma aproximação que ela leva em conta que essa partícula vem de muito longe e vai para muito longe. Nessa aproximação, os vetores, os ângulos desses vetores da partícula muito longe, antes e depois, podem ser dados por esses dois ângulos aqui. Né? Então, aqui entra o papel daquele tal do eixo de simetria. Né? Se a gente tem esse eixo de simetria da trajetória, esses dois ângulos são a metade deste ângulo maior aqui, que é π menos θ, onde θ é o ângulo de espalhamento da partícula. Então, com isso, com essa aproximação, a gente consegue definir quem são os limites de integração. O limite inicial é meio de π menos θ, e o limite final da integração é meio de π menos θ. Substituindo esses limites na integral e realizando essa integral, a gente chega que o impulso é igual a essa constante toda aqui vezes cosseno de θ sobre 2. Agora vem um ponto importante. Essa também é uma propriedade de uma força central, que basicamente diz que já que os momentos final e inicial são iguais, então o impulso vai ser 2π vezes seno de θ sobre 2. É um argumento puramente geométrico. Né? Então, aqui nós temos o momento inicial, o momento final, o ΔP é dado por esse vetor aqui. Né? E se você olhar por construção geométrica, aqui tem um triângulo retângulo. Então aqui tem o ΔP, e duas vezes esse cateto é o ΔP. Então não dá para reconstruir esse cálculo apenas por argumentos geométricos aqui. Então, igualando o impulso encontrado por argumentos geométricos com o impulso encontrado pela integral da força, a gente consegue estabelecer uma relação entre o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento. Essa relação é dada por uma constante e também pela energia cinética da partícula. E aí você pode me perguntar, mas professor, eu conheço o parâmetro de impacto? E eu vou dizer para você, não. Mas essa relação entre o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento faz com que para cada ângulo de espalhamento seja correspondente a um parâmetro de impacto em específico. Ou seja, para cada ângulo que você colocar o seu detetor, você está medindo partículas que tinham um momento, que tinham um parâmetro de impacto muito bem determinado. No caso, como o detetor ele tem uma extensão, ele mede um intervalo de ângulo, mesmo que ele seja pequeno, esse intervalo de ângulo representa também um intervalo de parâmetro de impacto. Mas o que é importante aqui é a gente considerar que para cada parâmetro de impacto você tem uma distância de máxima aproximação do núcleo que é diferente. Ou seja, escolhendo o ângulo que eu posiciono o detetor, eu escolho o parâmetro de impacto. Escolhendo o parâmetro de impacto, eu escolho a distância de máxima aproximação. Então, para ângulos mais traseiros, dada por essa relação aqui, a gente consegue determinar, analisar parâmetros de impacto menores e, consequentemente,
distâncias de máxima aproximação menores também. Fazendo uma varredura angular aqui, a gente consegue acessar informações cada vez mais próximas do núcleo. Então, esse aqui é o nosso decodificador das informações do núcleo. Né? Então, o que eu estava fazendo uma analogia no começo era que a gente consegue observar as coisas pela interação de comprimentos de onda de fótons, e que o detetor ele faz a decodificação daquela informação para que a gente consiga fazer uma imagem e tirar uma conclusão a respeito de um determinado modelo. Aqui a gente vai fazer a análise do potencial do núcleo, a análise do núcleo através da distribuição angular de espalhamento. Vamos então tentar converter essa informação de parâmetro de impacto para distância de máxima aproximação. Uma expressão que é útil é a gente saber qual é a distância de máxima aproximação quando o parâmetro de impacto é nulo. Nessa situação, é a situação onde a partícula vem de encontro ao núcleo e pela repulsão coulombiana ela é enviada de volta de onde ela veio. Aqui simplesmente a gente iguala a energia cinética com a energia potencial no ponto de máxima aproximação. Então, nesse caso, a distância de máxima aproximação vai ser igual a essa expressão aqui. A gente pode procurar esses parâmetros aqui, ó, essa constante vezes 1 sobre k, aqui dentro do parâmetro de impacto, e olha só, ele está aqui dentro. Então, a gente consegue relacionar aqui o parâmetro de impacto com a distância de máxima aproximação e o ângulo de espalhamento. Né? Só lembrando que essa aqui é a distância de máxima aproximação de uma colisão frontal. Isso aqui é uma constante. Né? Mas qual que é a distância de máxima aproximação para um parâmetro de impacto arbitrário? Né? Então a gente tem que escrever a conservação de energia para o ponto de máxima aproximação, onde a energia cinética não é mais nula, né, naquele ponto. Então a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética no ponto de máxima aproximação, mais a energia potencial de máxima aproximação. Com alguma matemática aqui a gente chega a essa expressão. E igualando os momentos angulares antes e depois, a gente chega nessa expressão aqui. Né? Juntando as duas, dá essa equação de segundo grau, que pode ser resolvida pelo método de Bhaskara, simples, e a gente acha a distância de máxima aproximação como uma função da distância de máxima aproximação para uma colisão frontal, e aqui uma dependência angular complicada aqui de raiz quadrada do inverso da tangente ao quadrado de θ sobre 2. Mas, enfim, essa aqui é a relação entre a distância de máxima aproximação e o ângulo de incidência. O ângulo de espalhamento, aliás. Então veja só, se a gente pegar essa expressão da distância de máxima aproximação em função do ângulo aqui, ó, a gente pode fazer esse exercício. Qual é a máxima aproximação de um núcleo do átomo de ouro que pode ser atingida no acelerador do LAMF, que usa feixes de alfa com energia máxima de 5,1 MeV e prótons com energia máxima de 3,4 MeVs. Suponha que o ângulo de espalhamento é igual a 170 graus. Né? Então, suponha que você tem um detetor lá no LAMF analisando as partículas que são espalhadas no ângulo de espalhamento de 170 graus. Então, se você quiser tentar fazer esse exercício, pause o vídeo agora e faça essa continha. Bom, então aqui está a resposta. Para um feixe de alfas, a distância de máxima aproximação
de um núcleo do átomo de ouro para energia da alfa de 5,1 megaelectronvolts é de 44,7 femtometros, enquanto para um feixe de prótons, a distância de máxima aproximação, quando os prótons têm energia de 3,4 megaelectronvolts, é de 33,52 femtometros. Veja que, mesmo a energia sendo menor para o feixe de prótons, eles chegam mais perto do núcleo por causa da repulsão coulombiana, que é menor para o próton. Comparando com as previsões teóricas para o núcleo do átomo de ouro, que é de aproximadamente 7 femtometros, é possível perceber que o LAMF não tem energia suficiente para fazer com que a alfa e o próton cheguem a encostar no núcleo de ouro. Bom, grosso modo, com o parâmetro de impacto, a gente consegue calcular a seção de choque. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas basicamente a seção de choque é algo proporcional à razão entre a área desse anel imaginário aqui com a área desse outro anel imaginário. Então a área desse anel aqui é 2π vezes o parâmetro de impacto, que é o raio desse anel, vezes dB, que é a espessura do anel aqui, dividido pela área desse anel, que tem raio R vezes seno de θ. Então é 2π vezes R seno de θ vezes R de θ. Então aqui deveria ter um R ao quadrado, mas como aqui aparece o ângulo sólido, que é uma razão entre a área desse anel dividido pela distância ao quadrado, então esse R ao quadrado some, mas enfim, com alguma matemática a gente chega que a seção de choque é o parâmetro de impacto dividido por seno de θ vezes a derivada do parâmetro de impacto em função de θ. Então o parâmetro de impacto que a gente determinou foi esse aqui. Então a seção de choque com alguma matemática é dada por essa expressão aqui. Com algumas conversões de unidade, etc., a gente pode simplificar essa conta para ficar mais prático aqui. O que é importante a gente observar da seção de choque do espalhamento Rutherford? Primeiro, o espalhamento Rutherford é dado pelo espalhamento da força coulombiana, que é força conservativa, cai com 1 sobre r ao quadrado, etc. Então, nessas condições, a seção de choque depende do inverso da energia cinética ao quadrado, e ela cai com 1 sobre seno à quarta de θ sobre 2, onde θ é o ângulo de espalhamento. Isso é o importante dessa demonstração toda aqui, certo? Existe uma correção que pode ser aplicada aqui, que é a conversão do referencial do centro de massa para o referencial do laboratório, que é para quando a diferença de massa entre a partícula incidente e a partícula espalhadora é muito grande, e aí a relação fica mais complicada aqui. Eu coloquei aqui por completeza, mas a gente vai discutir qualitativamente os resultados usando a expressão mais simples do slide anterior. Então, olha aqui tem os resultados experimentais obtidos por esse artigo aqui, foi o primeiro artigo que fez esse estudo completo, e aqui é que a gente vai entender qual é a importância dessa seção de choque que a gente calculou até agora, né? Então os dados experimentais, que são os pontinhos, eles seguem aqui bem próximo da seção de choque calculada por Rutherford, né? Então a seção de choque experimental bate bem com a seção de choque calculada com o espalhamento da força de Coulomb, até que chega uma hora que você vai aumentando a energia, ela não cai mais com 1 sobre r ao quadrado e cai muito rapidamente. Isso acontece para vários elementos. Olha só, esse aqui é para o tântalo, aqui é para o tório, aqui é para o chumbo. Então, a seção de choque experimental vai apresentando essa dependência de 1 sobre a energia ao quadrado.
ela vai caindo até que chega um ponto onde há um desvio grande e a seção de choque experimental começa a cair mais rápido do que a teórica. Como a gente pode interpretar esse resultado? Basicamente, olhando a distância de máxima aproximação. Veja só, a distância de máxima aproximação para qualquer parâmetro de impacto é dado por essa expressão aqui, que tem uma dependência implícita da energia aqui dentro do parâmetro de impacto da colisão frontal, aqui, a energia cinética. Então, quando a gente vai aumentando a energia cinética, a gente vai diminuindo a distância de máxima aproximação. Então, enquanto aqui os dados experimentais estão concordando com a previsão teórica de Rutherford, significa que está tudo ok, o espalhamento está se dando pela força coulombiana, até que chega uma hora onde o que acontece, uma das possíveis interpretações é que a partícula encosta no núcleo. Quando ela encosta no núcleo, a interação não se dá mais puramente pela força coulombiana. Né? Então ocorre alguma coisa lá que faz com que essa seção de choque experimental se desvie da seção de choque de Rutherford. Então, se a gente pegar nesse ponto qual foi a energia da partícula alfa, é possível que a gente calcule a distância de máxima aproximação e tenha uma boa estimativa de qual é o raio do núcleo deste elemento aqui. E isso é muito interessante, porque veja só, se a gente fizer isso para vários elementos, a gente pode ter uma tabela de raios nucleares. Nós podemos fazer um modelinho simples de um núcleo esférico e podemos pensar que a razão entre o volume do núcleo pelo volume de um nucleon é igual ao número de massa. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. E o volume do nucleon seria aí um volume médio entre o volume do próton e do nêutron. Por essa expressãozinha aqui, a gente chega à conclusão de que o número de massa é a razão do raio do núcleo ao cubo pelo raio do nucleon ao cubo. Então, a gente pode definir essa relaçãozinha aqui, que o raio do núcleo é igual ao raio do nucleon vezes a raiz cúbica do número de massa, e podemos fazer um ajuste experimental dessa função nos dados experimentais aqui e determinar qual é o parâmetro R0. Isso foi feito nesse artigo e se chegou à conclusão de que o raio do nucleon é 1,2 femtometros. Isso é um resultado extremamente interessante do ponto de vista da física nuclear, porque analisando a seção de choque do espalhamento de partículas alfa em diversos núcleos, pode-se entender qual é aproximadamente o raio do núcleo e assim se determinar o raio de um nucleon. Agora, vamos procurar entender qual é a informação a gente consegue tirar de um modelo para um modelo nuclear se nós trocarmos a sonda. Se ao invés de usarmos uma partícula alfa, usarmos um elétron. A diferença aqui é que a partícula alfa ela é positiva, então ela tem uma força de repulsão ao núcleo atômico, né? Então é muito mais difícil a gente acessar o interior do núcleo atômico. É possível, mas é mais difícil. Com o elétron, a força de interação ela é atrativa. Não existe um impedimento do elétron entrar no núcleo, existe até uma força de forma a atrair o elétron para dentro do núcleo. Então, o nosso o objetivo nessa análise é muito similar ao feito pela partícula alfa, só que ao invés de analisar a variação de energia aqui nesse gráfico obtido desse artigo, foi o primeiro artigo a fazer essa medida, a reportar essa medida,
Ao invés de variarmos a energia, o que a gente faz é variar o ângulo, né? E assim, variando o ângulo, a gente consegue ver qual é o potencial de interação entre o núcleo e o elétron. Eu não vou entrar nos detalhes da conta, mas nesse caso, a seção de choque vai ser uma constante vezes a transformada de Fourier ao quadrado do potencial de interação. E o potencial de interação vai ser dado pelo potencial coulombiano integrado em toda a distribuição de carga do núcleo. Existe uma propriedade das transformadas de Fourier que diz que se você tem a transformada de Fourier de uma função que é dada por uma integral desse tipo aqui, então a transformada do potencial vai ser igual à transformada da densidade de carga vezes a transformada do potencial coulombiano, que é do potencial unitário. Dessa forma, a gente vê que a seção de choque é uma constante vezes a transformada de Fourier da densidade de carga ao quadrado vezes a transformada de Fourier do potencial coulombiano ao quadrado. E isso aqui a gente consegue calcular, né? A única coisa que fica faltando então é determinar qual é a densidade de carga. Olhando então essas distribuições angulares de seção de choque, é possível se determinar a transformada de Fourier da densidade de carga e, consequentemente, a antitransformada de Fourier dessa densidade de carga, que é a própria função que a gente está procurando, né? Isso foi feito e se obteve, através do espalhamento de elétrons, qual é a densidade de carga de vários núcleos, de vários elementos da tabela periódica. E num modelo simples do volume do núcleo, como foi feito com a partícula alfa, a gente obtém que o raio do nucleon é 1,7 femtômetros. E esse é um resultado muito interessante e muito importante porque mostra que, mudando a sonda, o valor do raio do nucleon é muito parecido. Enquanto com a partícula alfa nós obtivemos que R0 igual a 1,2, com o elétron nós obtivemos o valor para R0 de 1,07. Né? Eles são diferentes, existe uma diferença entre esses dois, a gente precisa entender por que eles são diferentes, mas eles são próximos o suficiente para a gente perceber que existe, por exemplo, uma distribuição de massa muito parecida com a distribuição de carga dentro do núcleo. Outro resultado interessante é que com o espalhamento de elétrons a gente percebe que a distribuição de carga ela não é o que se esperava do núcleo, né? Pelo fato de um núcleo ser constituído por nêutrons e prótons, se esperava que a carga positiva fosse, de certa forma, acumulada na superfície pela repulsão coulombiana. Mas o que se obtém é que a densidade de carga dentro do núcleo ela é mais ou menos constante, né? O que mostra que existe uma força muito intensa de interação entre os prótons e os nêutrons, que faz com que tenha essa homogeneização e é mais intensa do que a força eletromagnética, que é a força de Coulomb. Outro resultado muito importante é que, analisando as distribuições de carga, a gente vê que a borda do núcleo ela não é muito bem definida, né? Existe uma queda mais ou menos suave aqui, né? Se esperaria que fosse uma queda abrupta, né? Como se fosse um retângulo aqui nessa distribuição de carga. Mas a gente vê que a borda do núcleo ela não é muito bem definida, né? Ela é difusa. Um outro aspecto importante a se analisar aqui é que, supondo que a razão entre a densidade de prótons e a densidade de nêutrons seja mais ou menos constante dentro do núcleo, a gente chega à conclusão de que a densidade de massa do núcleo é da ordem de 10 a 17 kg por metro cúbico. Isso é 14 ordens de grandeza mais alto do que a matéria ordinária, né? O núcleo é muito mais denso do que a matéria ordinária, confirmando aquela a nossa conclusão de que o núcleo concentra grande parte da massa do átomo, mas a eletrosfera é muito maior do que o núcleo.
Então, o que nós vimos até agora é que os feixes de íons interagem com o núcleo. A gente observou a dependência de energia com da seção de choque com a energia e a gente concluiu que o raio do núcleon é da ordem de 1,2 femtometros. Com o feixe de elétrons, a gente chegou à conclusão de que o raio do núcleon é de 1,7 femtometros. E existe uma diferença fundamental entre essas duas sondas. Né? Enquanto a primeira interage pela interação eletromagnética por uma força de repulsão, a segunda interage com. Existe uma interação eletromagnética, mas dessa vez é de atração. Além disso, os feixes de íons, as partículas alfa, os prótons, eles têm a mesma natureza do núcleo, enquanto os elétrons não. Os elétrons têm uma natureza diferente. Né? Então, a gente vê que existe uma força atuando na interação entre os feixes de íons e o núcleo que não atua no caso dos feixes de elétrons e o núcleo. Daí vem a pergunta: o que mantém o núcleo ligado? O que mantém os prótons e os nêutrons dentro do núcleo? Né? Se a gente for analisar, por exemplo, o núcleo do átomo de hélio, são necessários 1,44 MeVs para se aproximar dois prótons a ponto de conseguir colocá-los dentro do núcleo do átomo de hélio, para formar o núcleo. Né? No entanto, por medidas experimentais, a gente sabe que são necessários 28 MeVs de energia para se quebrar o núcleo do átomo de hélio. Afinal, o que mantém o núcleo coeso? Qual é a origem dessa diferença de energia? A gente entende a interação entre o nêutron e o próton, entre o próton e o próton, através de experimentos muito semelhantes àqueles que a gente viu até agora, tanto do espalhamento alfa quanto do espalhamento de elétrons, só que olhando o espalhamento de nêutron com próton e o espalhamento de próton com próton. Né? O espalhamento NP e o espalhamento PP. Olhando a dependência angular, a dependência de energia, etc., a gente consegue determinar qual é o potencial de interação de cada um desses pares. E a gente vê que o potencial de interação entre um nêutron e um próton ele tem mais ou menos essa cara aqui. Né? Não existe uma única função que consiga representar isso, mas ele tem mais ou menos essa cara. Então veja que existe um núcleo muito, uma região que é extremamente repelida, né, de interação onde a força é muito forte para que eles se repilam. Existe um range onde existe uma tendência de que eles se atraiam, né? E existe aqui uma região onde eles não sentem a presença um do outro. Já no espalhamento PP, a gente observa que tem essa dependência da distância entre as partículas. E essa diferença aqui, olha só, que não tem no caso do NP, ela vem justamente da repulsão coulombiana. Né? Então aqui vem o potencial coulombiano, mas a uma distância muito grande tem uma outra força de atração muito mais intensa e volta a repelir mais perto. Então a gente vê que tem esses poços aqui que formam um potencial aprisionador. Então, quando eles chegam nessa distância, eles acabam se aprisionando dentro desse potencial. E a gente sabe que a profundidade desse poço é mais ou menos 40 MeVs de energia. Então, a gente consegue saber também que a força nuclear ela tem uma certa dependência do spin, e a gente sabe isso através do spin do deutério. O spin do nêutron é meio, o spin do próton também é meio, mas o spin do deutério é 1. Né? Não existe o acoplamento nêutron-próton para formar um núcleo de deutério que tem spin 0, né? Um apontando para cima, outro para baixo. Então a gente sabe que a força nuclear ela tem uma dependência com o spin.
O espalhamento nêutron-nêutron é muito difícil de ser estudado, ele só pode ser estudado indiretamente, porque o nêutron livre ele tem uma meia-vida de 15 minutos, depois ocorre um decaimento do nêutron para ele virar um próton, né? O que mostra que nêutron e próton podem ser manifestações de uma mesma entidade de partícula, né? E só pode ser então avaliado o espalhamento nêutron-nêutron indiretamente. Então, nesse potencial de interação, como eu falei, forma um potencial aprisionador aqui no meio. O nêutron vai enxergar esse potencial de uma forma diferente que o próton, né? Mas sim, nós vamos aproximar esse potencial por um poço quadrado finito. A gente sabe resolver, é uma aproximação e a gente pode discutir qualitativamente como é formado o núcleo analisando o poço quadrado finito. Uma coisa que é para chamar a atenção é que o próton, além de ter esse calombo aqui de diferença, ele ainda é um pouquinho mais alto por causa do potencial coulombiano. Mas aqui no meio vão se formar estados quantizados, porque o sistema quântico em um potencial aprisionador fornece soluções quantizadas. Existem vários modelos que tentam explicar a formação e a constituição do núcleo. Um que é bastante simples e que é útil para a gente entender a estabilidade e a formação do núcleo é o modelo da gota líquida. Ele leva em consideração efeitos de força nuclear, a força eletrostática e também do princípio da exclusão. E basicamente consiste em se imaginar que o núcleo é análogo a uma gota que tem uma interação volumétrica e uma interação de superfície, né? E que a contribuição entre ambos é relevante para a constituição do núcleo. Basicamente, no modelo da gota líquida, a gente modela a energia de ligação de um determinado átomo como sendo uma somatória de contribuições de diferentes origens, né? Esse primeiro termo é uma constante, chama vezes o número de massa, e é chamado de termo volumétrico, né? Pelo fato dele depender linearmente do número de massa, ele encarrega em si uma componente do volume do núcleo, né? Então representa a soma da contribuição de todos os nucleons para a formação do núcleo atômico. E ele também embute um conceito de que a força nuclear ela é de curto alcance, justamente porque ela é linear no termo da massa atômica, né? Então, quanto mais nucleons tiver no núcleo, a energia de ligação cresce linearmente nesse termo, porque cada nucleon consegue interagir com o seu vizinho e não com uma interação de mais longo alcance. Já esse segundo termo é um termo aqui que soma negativo, porque tem uma contribuição da superfície. Essa aqui é um termo de superfície, dependente da número de massa elevado a 2/3, porque nesse primeiro termo se considera que cada nucleon está interagindo com todos os seus vizinhos, mas tem que ter uma correção negativa aqui, porque os nucleons que estiverem na superfície, eles não estão interagindo por todos os lados, né? O lado que aponta para fora do núcleo não tem interação, não tem ninguém ligado ali, então você precisa compensar esse termo. O terceiro, ele é um termo que representa ou que corrige essa energia de ligação pelo potencial eletrostático, né? Já que quanto mais nêutrons, quanto mais prótons dentro do núcleo, maior é a força de repulsão entre eles, né? Então ele depende aqui de um Z vezes Z menos 1. Né? Então cada próton interage com
todos os outros prótons menos ele, né? Então tem esse termo aqui que leva em consideração a repulsão coulombiana. Tem um quarto termo, que é dado pelo princípio da exclusão. Basicamente, esse termo diz que o número de prótons dentro do núcleo tem que ser aproximadamente igual ao número de nêutrons. A gente vai voltar a esse ponto mais tarde, mas basicamente um núcleo não pode ser constituído só de prótons ou só de nêutrons. Tem que ter um equilíbrio entre os dois, e isso vem do princípio da exclusão. E o quinto termo é um termo de pareamento. A gente sabe que os núcleos eles preferem uma estrutura de formação que tem um número par de prótons e um número par de nêutrons, e esse termo tem relação com isso. Então, se for um núcleo par-par, esse quinto termo é positivo. Se for um núcleo ímpar-par ou par-ímpar, então você soma 0 nesse quinto termo. Ou se for um núcleo ímpar-ímpar, tem que reduzir uma determinada quantidade. Então por hoje ficamos por aqui. Nós vimos por que utilizamos feixe de partícula para estudar o núcleo. O espalhamento de íons energéticos traz informação do raio nuclear, o espalhamento de elétrons traz informação da distribuição de carga. Nós vimos conceitualmente o espalhamento NN e o espalhamento PP para determinar a força nuclear. Vimos que ela é de curto alcance e é bastante intensa. Ela é responsável por manter o núcleo coeso, né? Nós iniciamos o estudo do modelo da gota líquida e vamos retomar desse ponto na próxima aula. E na próxima aula nós veremos a estabilidade do núcleo, os estados excitados e os decaimentos, decaimento alfa, beta e gama, e um pouco de reações nucleares. Até a próxima aula.